Bom dia, tudo bem? Mais uma vez estamos juntos aqui para estudarmos a palavra de Deus. O estudo de hoje vem do Salmo 70, Salmo de Davi. Convido você a pegar aí a sua Bíblia e abri-la no Salmo 70. Com a Bíblia aberta, agora vamos então a uma oração para falarmos agora com Deus. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, peço-te, ó Pai, humildemente a tua bênção agora para o estudo da tua palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, pela noite de repouso que o Senhor nos concedeu, pela vida e a saúde. Que o Senhor possa abençoar os teus filhos aonde eles estão, em seus lares, que eles possam ser abençoados por ti. Abençoe a todos, abençoe as famílias deles, Senhor Deus, os filhos. Cuide de todos, Senhor Deus, e agora do estudo da tua palavra. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. O Salmo 70, queridos amigos, é um salmo de Davi, e vocês vão ver que este salmo ele é idêntico ao Salmo 40, principalmente ali dos versos 13 até o verso 17. Depois, se você quiser conferir, você vai ver que esses versos, os versos 1 até o verso 5, são partes do Salmo 40, que, principalmente dali dos versos 13 até o verso 17. Eu dei aqui um título para o Salmo 70, e o título que eu dei aqui é Apressa-te, Senhor. Então vamos aqui à leitura deste salmo, que é o Salmo 70. Diz assim a palavra de Deus: Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Apressa-te, ó Senhor, em me socorrer. Que sejam envergonhados e cobertos de vexame, que sejam os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e cubram-se de vergonha os que se alegram com o meu mal. Verso 3. Retrocedam por causa da sua vergonha os que dizem, bem feito, bem feito. Exultem em ti, se alegrem todos os que te buscam. E os que amam a tua salvação, digam sempre, Deus seja engrandecido. Verso 5. Eu sou pobre e necessitado, ó Deus. Apressa-te em me socorrer, pois tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te demores. Queridos, esse salmo, o Salmo 70, me dá até aqui um certo arrepio, sabe por quê? Porque a gente vê muito claro aqui como que o escritor bíblico, a humanidade dele, sabe por quê? Porque é muito idêntico com a nossa. Davi era um ser humano comum, como eu já disse para vocês em outros salmos, mas acima de tudo, queridos, aqui dá para ver a urgência com que ele pede para Deus, para que Deus possa socorrer ele e livrar ele. O livramento é agora, Senhor Deus. Não pode ser para amanhã, é agora. Então entenda, queridos, Davi tem urgência pelo livramento. Davi anseia por esse livramento. Mas, queridos amigos, às vezes o livramento para Davi não foi tão urgente assim. Às vezes demorava algum tempo para Deus responder. Porque nós sabemos todas as coisas que Deus conhece. Deus conhece todas as coisas, Ele conhece a minha vida e conhece a tua vida. E Ele tem o tempo certo de livrar, Ele tem o tempo certo de fazer os seus atos. Mas, queridos, eu fico pensando assim, e se a doença não for curada? E se aquela bênção que pedimos, ela não vier? Será que Deus vai deixar de ser Deus mesmo assim, se quando nós pedimos as coisas para agora, pedimos as coisas urgentemente, Senhor, eu preciso que o Senhor me livre agora, Senhor Deus, estou precisando, Senhor Deus, e agora? Estou hospitalizado, preciso que o Senhor me ajude, o meu filho está ali no hospital, meu filho está clamando por ajuda, Senhor Deus, e nós como família também, e se Deus não responder? Será que Ele vai deixar de ser Deus, porque Ele não te respondeu quando você precisou? Queridos amigos, nós que somos meras criaturas, precisamos entender que o nosso Criador sabe todas as coisas. Ele é o nosso Criador, aquele que fez o céu, o mar, a terra e tudo que nele há. Ele nos criou e Ele sabe todas as coisas. Ele é onipotente, onipresente, onisciente, sabe todas as coisas. Mas, queridos, nós como meros mortais, pecadores que somos, nós não temos tanta paciência às vezes para esperar que Deus faça um milagre no tempo dele. Queridos amigos, quando nós entregamos a nossa vida para Deus, quando nós sabemos que Deus está no controle da nossa vida, a primeira coisa que Deus quer nos dar
é o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, queridos, está bem claro lá no livro de Gálatas, que eu quero ler com vocês. Livro de Gálatas, capítulo 5, eu quero ler com vocês o que Paulo vai dizer aqui no livro de Gálatas, bem aqui no capítulo 5, quando ele vai falar aqui do fruto do Espírito. Olha que interessante. Verso 22, ele diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há quem te condene. Não há uma lei para te condenar se você tem amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Queridos amigos, quem tem todas essas coisas? Quem tem todas essas coisas é porque o fruto do Espírito está sendo manifestado na sua vida. Só o Espírito Santo pode fazer com que a gente tenha paciência de esperar o tempo certo, se hoje a bênção não vier do jeito que você e eu estamos esperando. Queridos amigos, Deus quer nos livrar. Isso é o maior desejo de Deus. Nos livrar hoje, nos salvar amanhã, para que possamos um dia morar com Ele na eternidade. Esse é o maior desejo de Deus. Falei ontem para vocês no Salmo 69, a urgência que Davi tinha em salvação. É o que nós queremos. Agora, presta bem atenção no que está acontecendo aqui nesses versos. Diz assim, olha só que interessante. Davi está dizendo, apressa-te, Senhor, apressa-te. Várias vezes ele fala isso dentro do Salmo. Socorre-me agora, eu estou precisando de ajuda agora. E olha que interessante. Presta bem atenção no que está acontecendo. Verso 2. Que sejam envergonhados e cobertos de vexame os que buscam tirar minha vida, retrocedam e cubram-se de vergonha os que se alegram com o meu mal. Verso 3. Retrocedam por causa da sua vergonha os que dizem, bem feito, bem feito. Sabe o que está aparecendo? E quando Davi caiu aqui em pecado, Davi está clamando por ajuda, o inimigo vê um momento de fragilidade de Davi e parece que agora ele instiga pessoas a atacar Davi. Parece que quando Davi está frágil, parece que o escudo de Davi está baixo. Ele deixou algumas aberturas para que o inimigo possa atacá-lo. E aí Davi sabe que ele deixou algumas brechas. E ao deixar algumas brechas, ele então sente que Deus precisa ajudar, fazendo com que os inimigos se retrocedam, que os inimigos voltem atrás, que os inimigos não sejam oportunistas. O mal, queridos, ele é oportunista. O mal, ele é oportunista, e eu quero ler isso com vocês lá no livro de Pedro. Primeira carta de Pedro, olha que interessante. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 8. Olha o que a Bíblia diz aqui. Diz assim, sejam sóbrios, não ande com a mente desviando o foco de algumas coisas. Tenha foco nas coisas de Deus, sejam sóbrios e vigilantes, orem o tempo todo. O inimigo de vocês, quem é ele? O diabo. Ele é oportunista, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Presta bem atenção, queridos. O inimigo, queridos, ele é como um leão. Se você prestar bem atenção, o leão ele não ataca uma manada inteira. Ele não vai atacar uma manada de elefante. Ele não é louco, sabe por quê? Porque um leão daquele, aliás, uma manada inteira daquela pode matar o leão. O que ele faz? Ele fica rodeando. E quando ele percebe que um leão ele está se afastando um pouco daquela manada, aí ele dá um ataque em cima daquela manada, e sabe o que acontece? Aquele que já está um pouco afastado, ele continua mais afastado ainda. E aí, queridos amigos, o leão então ataca aquele que ficou sozinho. Amados e amigos irmãos, sabe quando o mal ele vem para cima de nós? Quando nós estamos afastados das coisas de Deus. Quando estamos afastados de fazer a vontade de Deus. O inimigo sabe que estamos abaixando a guarda. O inimigo sabe que nós somos fracos demais. O inimigo sabe que sem Deus nós não passamos de nada. E ele então fica atacando, ele dá aqueles ataques. E eu vou falar uma coisa para vocês, queridos. João capítulo 10, verso 10, a Bíblia deixa bem claro lá que o ladrão, ele vem somente para roubar, matar e destruir.
Quero falar uma coisa bem pertinho de você agora. O diabo não está brincando de ser diabo. Entendeu bem o que eu estou falando para vocês? O diabo não está brincando de ser diabo. Então não brinque de servir a Deus. Sirva a Deus de todo o seu coração. Ame a Deus sobre todas as coisas, queridos amigos. Porque quando isso acontece em nossa vida, somos obedientes à sua palavra. Então, queridos, o escudo da fé, ele sempre vai ficar erguido à nossa frente. E as flechas do maligno, os dardos inflamados do inimigo não nos atingirá, porque Deus está conosco. Queridos amigos, Davi está pedindo urgência para Deus, mas agora ele reconhece quem ele é. Olha que interessante no versículo 5. Eu sou pobre e necessitado. Lá em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 10, Paulo, ele tinha um grave problema. Alguns vão falar que ele tinha problema nisso ou naquilo, alguns vão falar que era problema nos olhos, mas ele diz que tinha um espinho na carne que o atormentava demais, demais, demais. E aí ele chega para Deus e fala assim: Senhor, por favor, tire esse espinho da minha carne, estou sofrendo demais, demais. E aí Deus então fala para ele: olha, Paulo, não vai ser tirado, porque quando tu está fraco, é aí que você está forte, porque eu estou com você. Reconheça que sem mim você não é nada. E Paulo então disse: a graça de Deus me basta. Deus diz isso para ele: a graça, somente a graça te basta, Paulo. Então Paulo se contenta com a graça de Deus. Queridos amigos, e se a dor não for embora? E se os problemas não forem embora? Deus ainda diz para você hoje: a graça dele te basta. Reconheça que você é um pobre, necessitado, que depende de Deus. Não diga no teu coração: a minha força adquiriram esses bens. Antes te lembrarás que Deus é quem te deu todas as coisas. Queridos, dinheiro pode comprar carro, casa, mas ele não compra felicidade. O dinheiro não compra paz. Paz só Jesus Cristo pode te dar. Porque Paulo vai dizer, aliás, porque Davi vai dizer isso. Ó Deus, apressa-te em me socorrer, pois tu és o meu amparo, o meu libertador. Senhor, não te demores. Como que Davi reconhece que Deus é só Ele que pode dar amparo, que é só Ele que pode ser o seu libertador? Porque o Espírito Santo age no coração dele. Lá no livro de João, capítulo 16, no versículo 8, é o Espírito que convence a gente do pecado, da justiça e do juízo. E é o Espírito de Deus que te convence e me convence que sou um pobre e necessitado. Hoje, que eu e você possa reconhecer que sem Deus nós não somos nada. Então, para isso, queridos, a entrega tem que ser diária a Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, porque ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Que Deus assim abençoe você e toda a sua família. Amém.